Mensagem Cristo, William Marion Branham, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 1955, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Suas canções, eles não as compravam, E um dia, depois de ser perseguido, ele se prostrou em seu assento ao lado de sua escrivaninha e redigiu o cântico de introdução da segunda vinda do Senhor Jesus, quando escreveu: Todos saúdem o poder do nome de Jesus. Que os anjos caiam prostrados, tragam o diadema real e coroem-no Senhor de todos. E que cântico maravilhoso, como estes poetas e autores inspirados por Deus escreveram isso. William Cowper escreveu: Há uma fonte cheia de sangue que flui das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham nessa torrente, perdem todas as suas manchas de culpa. O ladrão moribundo regozijou-se ao ver essa fonte em seu dia. E aí posso eu, embora vil como ele, lavar-me de todos os meus pecados. Que coisa! Não será maravilhoso? Eu gosto dessa parte. Desde que pela fé eu vi a corrente de que de tuas feridas provém, o amor redentor tem sido meu tema e será até ao morrer. Então, em uma mais nobre e doce canção, cantarei o teu poder salvador, quando essa pobre, balbuciante e gaguejante língua fizer silêncio na sepultura. Que coisa! Jesus, quando ele esteve aqui na terra, citou os cânticos de Davi. Como Davi, sob a inspiração, escreveu estes cânticos que eram profecias. Vocês sabem, eu sempre fui um tipo de pessoa meio tímida. Isso é um pouquinho sobre mim. É segunda-feira à noite, então podemos afrouxar nossos colarinhos e conversar um pouco. Quando eu vi as pessoas do Evangelho completo pela primeira vez, eu as ouvi batendo palmas. Como um batista, eu pensei agora, com certeza eles têm membros de igreja que não, ou melhor, dignidade alguma. Pensei, que coisa, isso é horrível. E então, para superar tudo, veio alguém dançando e começou a dançar para lá e para cá. Oh, que coisa! Eu simplesmente não entendi. Uma noite eu estava tendo uma reunião em meu tabernáculo e eles estavam tendo uma noite de vigília de Ano Novo no tabernáculo. Eu estava ensinando sobre a segunda vinda de Cristo e havia um quadro negro ali em cima e eu estava desenhando tudo da melhor maneira que sabia, como ele iria descer para que pudéssemos subir para a glória. E eu dei um pequeno intervalo e eles cantavam os hinos enquanto eu descansava, pois eu tinha ensinado por cerca de 4 horas e meia sem parar. E eles cantavam um hino especial. Umas jovenzinhas queriam bater em pequenas latas e coisas, e tinham uma tábua de lavar com dedais, ou em seus dedos. Elas estavam tocando com essa tábua de lavar. Eu creio que vocês viram a montagem. E uma delas foi tocar piano. E elas começaram a tocar aquele hino: Haverá um encontro nos ares, na doce, doce vida além. O próprio Filho de Deus será o líder naquela reunião dos ares. Oh, que coisa! E aquela jovenzinha ao redor de sua boca ficou branco. E ela começou a tocar o piano. Creio que se houvesse 3 teclados, ela teria tocado em todos eles. Nunca havia visto-a daquele jeito de tocar em toda a minha vida. E aquela jovem naquela tábua de lavar batendo com os dedais. E uma irmãzinha de cabelos loiros pulou no chão mais ou menos dessa altura e começou a dançar. E eu estava sentado bem ali no meu tabernáculo, uma igreja batista, e pensei, oh, que coisa, aqui está. E pensei, agora como? Por que tiveram que fazer isso? Então eu esperei, olhei ao redor para as pessoas e elas olharam para mim. E eu olhei ao redor e pensei: oh, eu sou um fundamentalista, você não poderia me mostrar isso na Bíblia. E pensei: que coisa! Existe um tanto de coisas que muitos de nós fundamentalistas não sabemos que há. Isso é tudo. Então eu olhei ao redor e pensei: meu Deus, de onde veio a dança? E eu estava sentado ali na roda dos escarnecedores, claro, vocês sabem. Então, eu não estava dizendo nada. Eu estava com medo de dizer qualquer coisa porque eu receava que eles estivessem certos e eu errado. Então, eu simplesmente deixei aquilo passar assim.
Então pensei, agora, não é isso terrível? Bem aqui no meu tabernáculo? E essa jovenzinha ali, com os olhos fechados, simplesmente dançando. De repente, outra levantou e começou. Eu pensei, oh, que coisa. Então eu comecei a repassar em minha mente que na Bíblia eles dançavam. E pensei, quando dançaram, o que foi? Foi falado de dança quando Faraó estava perseguindo Israel e todos os inimigos foram afogados. Miriam pegou um tamborim e começou a tocar o tamborim e começou a dançar. E todas as filhas de Israel a seguiram, dançando. Pensei, bem, lá eles tiveram vitória. E eu li onde Davi, quando a arca havia estado longe por tanto tempo e quando ela voltou bem, ele ficou tão feliz que ele começou a dançar e ele teve a vitória. Sua amada zombou dele como que rindo dele. Ele disse: bem, você não gostou disso, observe isso. E lá se foi ele, rodopiando e rodopiando, e eu pensei: bem, ela ficou ali e riu dele. E Deus colocou uma maldição sobre ela e disse: Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Bem, eu pensei: o único problema comigo é que talvez eu não tenha obtido vitórias suficientes ainda. Em poucos minutos algo aconteceu. Agora, isso pode impactá-los. Quando eu me dei conta, eu estava ali com aquela garotinha dançando no piso, isso mesmo. O que eu pensei que eu não faria, eu fiz. E eu nunca estive em uma pista de dança em minha vida, mas acho que fui bem. Com certeza eu me senti muito bem. Tive muitas vitórias depois disso. Então, isso estava bem, eu penso. E então, Deus está na música. Você não crê que Deus está na música? Certamente. Deus está na música. E Ele está na arte. E Ele está no universo. Ele está em suas criaturas. E Ele está na igreja. E Ele está em sua criação. E Ele está no universo. Deus está em toda parte. Em todos os lugares. Ele está aqui no auditório Shiner agora nessa noite, bem presente. Deus está em todo lugar. Eu simplesmente me pergunto se ele simplesmente tirasse a cortina de nossos olhos, a ponto que nossa visão fosse rápida o suficiente para captar sua presença no edifício. Sabem, há todo tipo de coisas passando por esse edifício, sabiam disso? Há mensagem de rádio passando por aqui, há imagens de televisão atravessando diretamente o seu corpo, correto? Mas seu olho não consegue captar, vê? Mas está passando de todos os modos. Assim também, se formos um posto magnético do Espírito Santo, então Deus envia sua mensagem lá da glória e podemos detectá-la, vê? Simplesmente captá-la. Isso é maravilhoso, não é? Com certeza é. Agora, queremos falar um pouquinho nessa noite sobre a Escritura em Números, capítulo 19. Gostaria de ler um pouco da palavra antes de chamarmos a fila de oração. E a cada noite isso é algo diferente, ao tratar de trazer um pequeno sermão em miniatura, como foi, ou falar antes do culto. Normalmente o encarregado, o administrador ou algum deles realiza os cultos e eu simplesmente entro e oro pelos enfermos. Mas cada noite estou vigiando e me perguntando o que o Espírito Santo vai me guiar a fazer antes de qualquer coisa. Simplesmente venho orando e fico de pé aqui, leio e falo um pouco, ou o que quer que ele diga para fazer. Números capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Agora no verso 9, para economizar tempo de leitura. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é que o Senhor acrescente suas bênçãos à palavra. Agora,
Estamos falando nessa noite sobre Cristo. É tudo que eu sei, ou melhor, é tudo o que quero saber. Aqui há algum tempo eu estava com meu filho e nós estávamos em Wood River, Illinois, e eu havia acabado de sair do culto. Estivera lá por algumas noites, tive uma audiência maravilhosa, com milhares de pessoas reunidas. E o Senhor estava operando, salvando as pessoas. E Ele estava curando os enfermos, exatamente como o Senhor faz em sua misericórdia. E depois do culto eu não havia comido desde aquela manhã. Então Billy disse: Papai, vamos comer alguma coisa. Respondi: Eu também estou quase morrendo de fome. Então fomos a um pequeno restaurante e eles tinham um jogo ou algo acontecendo na cidade. Estávamos na cidade de Granite, onde nos hospedamos. Todos os pequenos adolescentes estavam lá, aqueles pequenos arteiros e barulhentos, vocês sabem, mais ou menos dessa altura, dançando e correndo por ali. Não dançando. Eles tinham uma dessas caixas de som barulhentas lá no canto, e vocês sabem, com tudo isso ali sucedendo. Eu simplesmente detesto comer em um lugar com esse tipo de coisa funcionando. A comida não me faz bem. Então alguém colocou um tipo de uma peça ali e eles estavam tocando aquilo e eu continuava comendo. É claro que Billy, sendo apenas um adolescente, vocês sabem, ele disse: Papai, não é bonita a música? E eu respondi: Que música? Eu nem sabia. Eu simplesmente me isolei daquilo. Eu não queria ouvir aquilo. E ele declarou: Sabe, papai? E continuou: O Senhor estuda tanto a Bíblia e ora tanto, a ponto de que a única coisa que o Senhor pensa é em Jesus Cristo. Respondi: Obrigado, querido. Eu certamente aprecio isso. Ele disse: Isso é tudo que o Senhor tem em mente. Afirmei: Porém, é tudo o que quero em minha mente. O Senhor Jesus. Alguém disse: Você o enaltece demais. Não, eu não posso. Não. Ele é digno de mais glória e exaltação do que qualquer ser humano jamais poderia lhe dar. Lábios mortais jamais poderiam expressar-lhe o reconhecimento e a gratidão que temos por ele. Todo o Antigo Testamento, todas as ordenanças do Antigo Testamento são uma sombra do Novo. Portanto, não tendo estudo, sou mais como um tipologista. Eu não sou um erudito. Assim, consciente de que não sei como pronunciar as palavras difíceis do grego e hebraico, como fazem os irmãos que sabem essas coisas, eu simplesmente tomo todas as coisas lá do passado como um tipo ou uma sombra. E se vejo como a sombra de algo se parece, isso me dá uma boa ideia de como a coisa real vai se parecer quando chegar lá. Se vejo a minha sombra na parede, eu quase posso dizer como vou ficar quando o negativo e o positivo se juntarem. Portanto, todo o Antigo Testamento era uma sombra do Novo. Agora, nisto, os filhos de Israel estavam em sua jornada, saindo do Egito para a terra prometida. Deus prometeu prover tudo o que eles necessitassem em sua jornada, o que era em si um tipo da igreja agora saindo do Egito, do caos, na jornada para a terra prometida. Vocês não creem que temos uma terra prometida? Claro que temos. Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso encerra o assunto para mim. Há uma casa, há um lugar, e estamos indo nesta direção. Isso é tudo. Estamos em nossa peregrinação agora, vagando pelo deserto em nossos diferentes postos, como também os filhos de Israel jornadearam. Agora, enquanto iam, foi-lhes dado um anjo para guiá-los ou trazê-los ao lugar que Deus havia prometido. Aquele anjo foi visto por seus olhos naturais, o qual era uma coluna de fogo que os guiava pelo deserto. Deus nos tem dado a mesma coluna de fogo, que não é outra coisa no mundo senão quem? O que era aquela coluna de fogo? O que era aquele anjo? Qualquer estudioso aqui, qualquer um destes irmãos,
Ou vocês, homens estudados aí fora, sabem que aquele anjo do pacto era o próprio Cristo? Claro que era. Moisés abandonou o Egito, tendo as riquezas de Cristo como maiores tesouros do que as riquezas do Egito. Então, Cristo no deserto com os filhos de Israel, e era uma coluna de fogo, e nós temos a mesma coisa conosco hoje, até mesmo cientificamente provado, a mesma coisa guiando a igreja hoje.